boa tarde a todos, queridos, né? Encerrando nosso mês de novembro, né? Hoje é a nossa última reunião de quarta-feira de novembro, entrando no último mês do ano, né? A gente faz assim uma avaliação, o tempo passa muito rápido, né? E nós aqui felizes, né, de poder ter uma tarde tranquila nesse final de ano que às vezes é tão agitado, né? A gente está procurando Jesus para poder estar abastecendo as nossas almas, o nosso coração, essa tranquilidade indispensável para o nosso caminhar. Então vamos, queridos, aproveitando esses momentos, né, de encontro com os amigos, né, aqui encarnados, né, que temos a alegria de encontrar, e a espiritualidade que nos recebe com todo esse carinho que nós sentimos. Então vamos aproveitando esses momentos, procurando cerrar os nossos olhos, lembrando do nosso amigo querido, que é Jesus. Jesus disse que só chegaremos ao Pai através dele. Então, através de Jesus, nós vamos agradecendo ao Senhor da vida pela nossa oportunidade de estarmos aqui. Cada um de nós veio caminhando, isso quer dizer que temos saúde, conseguimos chegar a essa casa, buscando a paz, o entendimento, a proximidade com a espiritualidade. Agradecendo também ao Senhor da vida pelo nosso alimento, por Ele nós estamos de pé. O alimento do corpo que nos sustenta e o alimento da alma que também nos sustenta o nosso caminhar. Agradecendo por tudo, pelos amigos, pela família que nos é colocada como aquele impulso para a nossa evolução, agradecendo por tudo o que nós temos na vida e tanto nós temos que muitas vezes nem nos damos conta. Então, por tudo isso, Jesus querido, nós, através de você, agradecemos ao nosso Pai de amor. E te pedimos, esteja conosco, Jesus, na tarde de hoje, abastece os nossos corações, a nossa alma, a fé, a esperança que tanto necessitamos, para que possamos sair daqui melhor do que chegamos. Abençoa os nossos propósitos de melhora e, através dos teus ensinamentos, do teu evangelho, que está contido na palestra da tarde, que nós possamos refletir e ser aquele instrumento que proporciona a nossa melhora. Muito obrigada, Jesus querido. Obrigada, amigos espirituais aqui presentes, os mentores da casa, os nossos anjos de guarda, e graças a Deus. E assim, meus queridos, nós vamos dando início à reunião da tarde. Hoje a palestra é o José Roberto que vai fazer golpes duplos. Boa tarde a todos, presentes, aqueles que estão nos vendo pela internet. Hoje nós vamos falar de uma página do livro Estude e Viva, que foi psicografado por dois médiuns, né? O Chico Xavier e o Valdo Vieira. Essa página foi psicografada na década de 50. E são dois médiuns e dois espíritos diferentes dando a mensagem. E é muito interessante o que acontecia com esses dois médiuns, que um ficava numa cidade, que era Pedro Leopoldo, e outro ficava em Uberaba. E eles recebiam as mensagens separadamente, e depois juntavam. Então, aí se formatava a mensagem, então, que vai ser objeto do nosso estudo de hoje. E justamente o Chico Xavier e o Valdo Vieira, eles psicografaram Emmanuel, o Chico psicografou Emmanuel e o Valdo Vieira, o André Luiz. E se basearam no Evangelho segundo o Espiritismo e também no Livro dos Espíritos. No capítulo 1 do livro do Evangelho, eles abordaram a página O Homem de Bem, né? E do Livro dos Espíritos, a Lei Divina, o Natural, que fala do bem e o mal. Muito bem.
Isso foi na década de 40, ou de 50, desculpa. Porém, eu fazendo uma pesquisa sobre esses temas que eles abordaram, foi verificado o seguinte, que exatamente há 1330 anos antes de Cristo, esses temas já eram estudados. E quem estudava esse tema, na verdade, era Hermes Trismegistus, ou seja, ou traduzindo Hermes de Trismegisto, que era um legislador, ele era um pastor de ovelhas, e filósofo. E esse Hermes de Trismegistus, ele escreveu 36 livros sobre teologia, veja bem, estamos falando de 1330 anos antes de Cristo. A teologia é uma ciência que foi desenvolvida, estudada no século passado, mais abordada. Estamos falando de antes de Cristo. Filosofia e além de 6 livros sobre medicina. Veja só. Né? Esses espíritos que já vieram, então quando nós falamos dos capelinos, né, então já podemos identificar esses espíritos evoluídos intelectualmente, porém moralmente na época não eram muito evoluídos, por isso que vieram ao nosso planeta de provas e expiações, mas vieram contribuir de uma forma decisiva para o nosso desenvolvimento. É estranho falar de teologia em 1330 anos antes de Cristo, mas ocorre o seguinte, existiam religiões, existiam aquelas religiões já até com vários deuses, enfim. Esses livros todos que eu estou citando aqui, eles foram destruídos, só foram encontrados fragmentos. Com a invasão do Egito por vários povos, esses livros foram sendo destruídos por pagãos, por pessoas que não queriam ou não entendiam do que se tratava. E Hermes de Trismegistus, ele foi inspiração, inclusive, para Sócrates, Platão e Aristóteles, né? E ele era tido como um alquimista, na verdade, né? Aquele que sempre se estuda a alquimia, que é a transformação do chumbo em ouro, ou do metal, qualquer metal menos nobre, em ouro. Mas, na verdade, isso era uma metáfora, porque a verdadeira alquimia que ele trabalhava, que ele estudava, era a transformação do ser humano. E veja só, ele tem 7 leis que eu andei pesquisando, e são 2 que realmente falam muito da doutrina espírita, vem muito de encontro daquilo que nós pregamos, daquilo que nós falamos. A segunda lei, ele fala da lei da polaridade. O que é a lei da polaridade? Ele fala o seguinte, que tudo é dual. Tudo é dual. Os opostos são apenas extremos da mesma coisa. Aí nós podemos entrar em 2 vertentes. A primeira vertente é quando nós falamos da bipolaridade do espírito. Ele já estava falando da dualidade. Nós sabemos que o espírito não tem sexo. O Kardec recebe a orientação dos espíritos através do livro dos espíritos, na parte primeira, ou seja, na parte segunda, que é a parte do mundo espiritual, claramente que o espírito não tem sexo. Nós sabemos disso. Nós, ora, podemos encarnar como no sexo masculino ou no sexo feminino, de acordo com a nossa necessidade. E nós é que fazemos essa escolha, e também pelas tendências que temos. Quando nós vemos no mundo espiritual, é claro que quando nós vamos verificar nos mundos espirituais constituídos, existem espíritos que têm a roupagem feminina e masculina. Por quê? Porque é o perispírito que está moldando. O perispírito, de acordo com o pensamento, ele, então, se manifesta daquela forma. Quando nós vemos o Nosso Lar, por exemplo, né, quem assistiu, muitos de vocês assistiram o filme Nosso Lar, ou leram a série de André Luiz, verifica que existe uma identificação bem exata, né, ou denominação do ser masculino e feminino, mas é simplesmente uma roupagem. À medida que os espíritos, nós fomos evoluindo para os mundos superiores, chegaram aos mundos felizes,
Isso não existe mais, né? Nós vamos nos libertar dessa roupagem e nós seremos apenas um espírito, uma luz, né? Seremos uma estrela, uma luz. Por outro lado, também, quando ele fala da dualidade, que os opostos são apenas a mesma coisa, acontece o seguinte, né? Existe aquela... os romanos diziam, né, que o centro é a virtude, ou seja, nós não devemos nos tender para os extremos, porque à medida que se tende por um extremo, consequentemente vai se voltar para outro extremo. Então a virtude está no centro mesmo, ou seja, se os opostos são a mesma coisa, ou seja, em situações diferentes, então se fala do negativo, do positivo, do negro e do branco, né? E também se fala que a dualidade é uma coisa que tem que ser respeitada, né? Nós falamos sempre no respeito às diferenças. É uma dualidade. Respeitar a diferença de religião, de crença, as diferenças de opiniões, as diferenças até de esportivas, temos que respeitar. É daí que existe a virtude. Então, essa é a lei da polaridade que Hermes Trismegistus aborda no seu segundo postulado. Agora, aqui vem uma coisa muito interessante, que é o quinto postulado, que é a lei da causa e efeito. Ele já abordava, nós estamos falando de 1330 anos antes de Cristo, gente. Quer dizer, já havia trazido essa mensagem, existia esse entendimento, ele estava pregando. É daí que ele inspira Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Porque Sócrates e Platão foram os precursores da doutrina espírita nos seus postulados. Então ele fala da lei da causa e efeito. E ele diz o seguinte, ele postula da forma que a lei da causa e efeito é que diz que nada acontece por acaso. E para todo efeito existe uma causa. Alguém já escutou isso? Alguém já escutou isso? Que para todo efeito existe uma causa? E por sua vez, um efeito, alguma causa a outra. Ou seja, na realidade, isso daí depois, nós tivemos a física comprovando, né, a lei da ação e reação, a lei da causa e efeito. Mas Hermes de Trismegistus falou isso, colocou isso em 1330 anos antes de Cristo. É impressionante, né, como ele coloca. Bom, a partir daí, então, vamos entrar um pouquinho no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos, que fala do bem e do mal. Na questão 642 do Livro dos Espíritos, né, existe... o Kardec pergunta aos espíritos que para se assegurar uma posição futura, bastará ao homem que não pratique o mal? No que os espíritos respondem, não só praticar o mal, mas cumpre fazer o bem no limite das suas forças, né? Ou seja, não é praticar o mal, fazer o bem. Nós temos que fazer o bem, porque o que é o mal? O mal é a ausência do bem. Aquilo que nós deixamos de fazer o bem, nós estamos na inércia ou não fazendo nada, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, que fala dos seres perfeitos, né, que nós temos várias mensagens que eu andei verificando. A primeira mensagem é de Lázaro, dita em 1863, em Paris, que ele diz o seguinte: o dever é obrigação moral, primeiro para consigo mesmo, depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontramos nos mínimos detalhes como nos atos mais elevados. Muito bem. Então, se esse é uma busca da perfeição, do nosso melhoramento, o que Lázaro coloca como o dever? O dever é aquilo que nós temos que realizar de acordo com o progresso da humanidade e de acordo com o bem-estar do nosso próximo e de nós mesmos, né? Ele diz que é uma obrigação moral. O dever é primeiramente uma obrigação moral. A doutrina espírita, ela se baseia em três vertentes. No aspecto científico, filosófico e religioso. Nós podemos dizer que o aspecto religioso é o aspecto moral da doutrina espírita. Por isso que nós estamos aqui estudando a doutrina. Porque não adianta nada, se nós não nos melhorarmos, ficar estudando a doutrina espírita, recebendo passe, escutando
mensagens dos bons espíritos e assim por diante. Então, esse é o dever moral que nós temos, é a nossa moral. Burilar, trabalhar a nossa moral, em todos os sentidos. E como é que nós devemos trabalhar essa moral? Vamos voltar à mensagem aqui do Hermes Trismegistus. Quando ele diz o seguinte, fala da lei, né? Ele fala dos extremos. Nós não devemos trabalhar com extremos. Nós não devemos nos posicionar de forma extrema, em situação nenhuma. Senão nós não vamos nos melhorar. Nós temos que ter o equilíbrio. E através do equilíbrio que nós podemos trazer a tranquilidade para nós mesmos, em primeiro lugar. É o que nós buscamos. Nós buscamos estar bem para poder fazer o bem. Aquele que não está bem não pode ajudar ninguém. Eu digo sempre, até estava brincando com a Leda, né, sobre esse aspecto. Qual é a mensagem quando nós estamos numa aeronave? As instruções da comissária de bordo, do comissário de bordo. Diz, quando cair as máscaras de oxigênio, primeiro coloque em você, para depois socorrer quem está do seu lado. Porque se você socorrer quem está do seu lado, você não vai melhorar, você não pode se salvar. Então você tem que se melhorar, esse é o dever. Nós temos que trabalhar o nosso melhoramento para que nós possamos ajudar o nosso próximo. Inclusive através dos exemplos. Nós temos que trabalhar os nossos exemplos em relação às pessoas que nos cercam. Porque não adianta nada falar, não adianta nada fazer discursos, não adianta nada escrever bonitos livros, bonitos temas, se nós não temos a condição de darmos o exemplo. Outro aspecto que fala no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a virtude, né? Aí o Espírito François Nicolas Madeleine diz o seguinte: a virtude no seu grau mais elevado abrange o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Então, quais são as virtudes que ele elenca aqui? Ser bom, caridoso, trabalhador, modesto, mais uma vez sóbrio, mais uma vez fala em sobriedade, mais uma vez no nosso comportamento tranquilo, sem abordar extremos, sem buscar assuntos complicados, de extrema dificuldade, para entrar em polêmica. Então, a sobriedade, ele fala. Ele fala o seguinte, que aquele que faz o alarde de sua virtude não é virtuoso. Aquele que faz alarde, ele não traz nada de bom, porque ele está inflando o seu ego. E a virtude, ela preconiza a modéstia. A virtude preconiza a ausência do orgulho. Então, a virtude que o Espírito traz na mensagem aqui do Evangelho é justamente isso. É sermos sóbrios, sermos modestos e servirmos de exemplo. Ele coloca mais um aspecto aqui que fala de cuidar do corpo e do espírito. Esse espírito protetor que se denomina Georges, que traz essa mensagem, ele diz o seguinte, que nós temos que cuidar do nosso aperfeiçoamento espiritual, mas nós não devemos descuidar do nosso organismo físico. Por quê? Porque o organismo físico é um instrumento que nos é oferecido para o nosso aperfeiçoamento espiritual. De qualquer maneira, tudo aquilo que nós trazemos, questões de mazelas, questões de problemas que o nosso organismo físico sofre, é consequência das nossas vidas passadas, ou consequência do nosso descuidado da vida presente. Então ele traz essa mensagem o seguinte, que primeiro nós temos que cuidar de nós, como estarmos bem, fisicamente, bem, cuidar do nosso vaso carnal, porque é através dele que nós vamos ter a oportunidade de permanecer aqui na matéria. A Lena lembrou na aula passada, lá na casa do André Luiz, sobre os mensageiros, né, da reencarnação de Manassés.
ele é advertido da seguinte forma. Primeiro, ele se coloca numa situação, junto ao Ministério da Reencarnação, de que ele era muito preocupado, vaidoso. Então, o Ministério da Reencarnação disse o seguinte: olha, nós vamos te dar um problema na perna para você se preocupar com ele, para você cuidar. Ele pede também, ele concorda com o fato de que vai ter um problema. E o mentor, que está responsável pela sua reencarnação, diz o seguinte: não me volte antes dos 65 anos. Ou seja, outras oportunidades, ele não cuidou do seu organismo físico e retornou à pátria espiritual de forma prematura. Então, o espírito que estava responsável, o ministro da reencarnação, lhe adverte: se cuida, não retorne antes dos 65 anos. Assim nós devemos também levar em conta que nós temos que cuidar da nossa matéria. Muitos de nós, né, estamos aqui até por uma graça, ou seja, por uma prorrogação da nossa estada no planeta, porque nós estamos buscando a nossa melhora física. Por quê? Através da nossa estada aqui, nós temos oportunidade do trabalho, porque para reencarnar de novo vai ser um problema. Imagina vocês que para cada espírito encarnado aqui, existem mais 4 lá na psicosfera esperando a oportunidade. Então, se nós temos aqui mais 7 milhões de habitantes, nós temos mais 28 milhões de espíritos que estão na psicosfera esperando o momento da reencarnação. Não só nesse planeta, como outras orbes também, eles poderão reencarnar, mas principalmente aqui. E a reencarnação não é uma coisa muito fácil, é complicada, é trabalhosa. Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade. E esse espírito, então, Jorge, ele nos dá esse alerta, né? Que nós temos que cuidar do corpo, né, da melhor maneira possível. Claro que nós temos mazelas, problemas físicos que nós temos que cuidar e contornar. À medida que nós temos o merecimento, ou que nós temos a necessidade, nós vamos permanecer na matéria, com toda certeza. E hoje, a medicina, ela trabalha no sentido de nos proporcionar essas oportunidades, né, de permanecer muito mais tempo na matéria. No passado, a idade média situava em 45 anos, depois subiu para 65, hoje já está mais ou menos na faixa dos 70, eu já superei a idade média. Estamos aqui ainda ou seja, foi nos concedida a oportunidade de aqui estar e trabalhando ainda, graças a Deus. Muito bem, aí o Emmanuel e André Luiz se alternam em algumas mensagens que diz o seguinte, né? Que nós, aqui encarnados, nós temos direitos e obrigações. Muitas obrigações. As nossas obrigações são muitas. Com relação à sociedade, com relação à nossa família em primeiro lugar, que é o núcleo principal onde nós somos colocados em primeira instância, a sociedade, à nossa cidade, ao nosso país, ao nosso planeta. Nós estamos aqui, temos essas obrigações. E como é que nós podemos cumprir essas obrigações? Através do nosso entendimento, do nosso melhoramento, das nossas boas ações. Voltando aos ensinamentos do Hermes de Trismegistus, naquela oportunidade já 1330 anos antes de Cristo, que ele fala da nossa postura adequada, nossa postura tranquila, nossa postura conciliadora. Então, nós temos que trabalhar nesse sentido sempre com uma postura conciliadora, não com uma postura extremista, né? E fala do nosso direito. Quais são os nossos direitos? Ele diz o seguinte: de amealhar a nosso próprio benefício os frutos da nossa experiência. Esse é o nosso direito. Nós estamos aqui, nós somos imperfeitos, evidentemente. Nós erramos e acertamos. O que nós temos que fazer? Nós temos que trabalhar os nossos erros, procurando buscar a nossa perfeição. Claro que a nossa perfeição não vai se obter nessa encarnação presente. Não fosse, nós não estaríamos num planeta de provas e expiações. Nós estaríamos já num planeta de regeneração, a busca já num planeta de felicidade, né? E como buscar, como trabalhar essas nossas virtudes? Como buscar as nossas virtudes? Como trabalhar as nossas mazelas?
Vamos nos lembrar de que na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos qual é o ser mais perfeito que o Criador nos ofereceu para servir de nosso guia e modelo. E os espíritos dizem claramente Jesus. Porque Jesus foi oferecido a esse planeta como governador planetário para ser nosso guia e modelo. E Jesus participa da nossa evolução desde quando nós éramos princípios inteligentes. Jesus participa da nossa evolução desde quando essa Terra não existia. Na época do Big Bang, da formação do universo, quando a Terra era uma poeira cósmica, nem existia ainda o planeta Terra, Jesus já cuida de nós. E é uma coisa que é uma frase assim, que muito importante, eu guardo sempre comigo, né? Quando nós olhamos essa mensagem, quando olhamos a resposta do Livro dos Espíritos na questão 625, eu sempre penso em Paulo, né? Paulo de Tarso. E Paulo, quando ele se dedica ao cristianismo, quando ele se transforma de um perseguidor dos cristãos para um seguidor de Jesus, então na epístola que ele se dirige aos Gálatas, ele coloca o seguinte, né? Ele fala, não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim. Então, essa é a mensagem mais forte que pode existir com relação a nós, o nosso chamamento, a nossa transformação. Se nós seguirmos os exemplos de Jesus, porque os ensinamentos de Jesus são importantes, maravilhosos, através dos evangelhos canônicos de João, Marcos, Lucas e Mateus, mas os exemplos que Jesus nos deixa, como o homem Jesus, como o homem que esteve nesse planeta, é que nós devemos seguir. É o que Paulo diz. Paulo, no momento que abraça Jesus, ele não sou mais que vive, é Cristo que vive em mim. E ele diz o seguinte ainda, na própria epístola, né? Que o verdadeiro cristão se conhece pelos seus atos. O verdadeiro cristão se conhece através da sua forma de agir, através dos seus atos, da maneira que ele se comporta. Esse é o cristão verdadeiro. Ainda, Emmanuel e André Luiz diz o seguinte: guardar silêncio, né, da lição que nós recebemos. Nós não devemos fazer alarde daquilo que nós recebemos, mas nós devemos justamente trabalhar aquilo que nós aprendemos. Não precisamos fazer alarde nenhum. É a nossa transformação, é o nosso burilamento espiritual, né? Ele diz o seguinte, que nós devemos trabalhar em primeiro lugar o nosso coração, antes de querer trabalhar o coração do próximo. Jesus dizia que a nossa boca, ela transmite aquilo que está em nossos corações. A boca fala aquilo do que o coração está cheio. Então, quando nós realmente estamos falando sobre Jesus, sobre a doutrina dos Espíritos, sobre o comportamento moral, nós temos que ser o exemplo em primeiro lugar. Como Jesus diz, vós sois o sol da terra. Então, o nosso comportamento moral é que faz com que nós possamos evoluir, com que nós possamos transmitir, com que nós possamos servir de exemplo àquelas pessoas que nos cercam, né? E fala, finalmente, da necessidade que nós temos de divulgar a paz, né, na preservação da alegria e do bem-estar da humanidade. E hoje nós temos assim uma carência tão grande, né, de fazer essa divulgação, porque a mídia escrita, televisiva, radiofônica, ela transmite muitas coisas que não servem para a nossa evolução moral. Né? Nós estamos escutando coisas, às vezes, que não servem, nós estamos escutando fatos pontuais, que nos influenciam muito negativamente. Quando no mundo existem coisas maravilhosas, coisas boas acontecendo, e que não são divulgadas. Principalmente, nós temos as casas
de oração, as religiões, as casas espíritas que trabalham de forma profunda o trabalho assistencial em relação ao próximo, não só agasalhando o corpo, mas agasalhando as almas também. Né? As coisas boas acontecendo no mundo todo, nós temos notícias assim que não são divulgadas. Os valores são invertidos, mas esses valores que são invertidos não é de agora, isso é histórico. Se nós vamos buscar na história, nós vamos encontrar a inversão de valores. Fosse assim, teriam libertado Jesus e não Barrabás. Assim acontece. A inversão de valores que é divulgada não são os valores reais. Eu recebi uma mensagem, eu vou pedir licença para vocês, para ler uma coisa muito importante e como brasileiros nos vai encher de orgulho. Existe um trabalho na Universidade de Mackenzie, que é a Associação Brasileira da Indústria Têxtil, a qual eu sou ligado, trabalha muito nesse sentido, sobre uma pesquisa que fala a pesquisa do grafeno. E diz o seguinte, que no Brasil não está sendo reconhecido, mas diz o seguinte: a Global Graphene Challenge Competition é uma competição internacional promovida por uma empresa sueca, né, que se chama Sandvik, busca soluções sustentáveis para a inovação no mundo. O desafio é criar uma nova utilização para o grafeno, material extremamente fino, derivado do carbono, transparente e 200 vezes mais forte que o aço. A vencedora mundial, anunciada no início deste ano, é uma recém-formada em engenharia pelo Instituto Militar de Engenharia do Rio de Janeiro, Nádia Ayad. O trabalho concorreu com outros 9 finalistas, uma brasileira que ela estudou no Instituto Gratuito, não foi pago. Criou um sistema de desessalinização e filtragem da água usando o grafeno, que possibilita o acesso à água potável a milhões de pessoas, além de reduzir o custo com energia. A previsão é que, em um futuro próximo, o acesso à água será um problema enfrentado em grande parte do planeta, daí a enorme importância da criação da engenharia. E ela ganhou uma viagem para a Suécia, né? Como vencedora, né? E realmente é um orgulho para nós, brasileiros. Isso ninguém sabe. Mas sabe muitas coisas, né, que são divulgadas. Mas isso é um exemplo. Eu fiz questão de passar para vocês, porque eu estou muito ligado com isso. É uma coisa que vale a pena. Então, meus irmãos, essa mensagem de hoje, a mensagem que nós temos que ser pessoas equilibradas, trabalhadoras do bem, e fazer a verdadeira avaliação daquilo que realmente tem valor para nós, e que nós possamos ser valor para o nosso próximo, né? Então, essa é a mensagem que, aparentemente, de um texto que seria um texto bastante áspero, né? Mas foi uma mensagem assim bastante feliz, eu acredito. Que Jesus esteja com todos. Muito obrigada, José Roberto, né, por essa explanação tão clareou tanto, né? Alguém gostaria de fazer uma pergunta, complementar alguma coisa? Então, nós estamos falando dessa dualidade. Então, essa brasileira que nós desconhecíamos, que ganhou esse título, né? O que nós estamos comentando é o seguinte, porque a gente prepara tudo junto, nós dois juntos, aula e palestra, né? Então, a gente estava dizendo, quem ganhou a personalidade do ano no Brasil, quem foi?
Anitta, que cantou hino nacional errado. Então, aqui é o maior exemplo da dualidade, que ele falou das notícias, que passam dos valores que, por enquanto, né, nós sustentamos, né? Nós sustentamos porque estão aí. Então, isso a gente estava comentando muito, que ele não falou. Falei, quem ganhou foi a Anitta, que cantou hino nacional errado. E é uma pesquisadora, uma cientista, né? Então, a gente vê no anonimato, onde estão os valores, por enquanto, né? Que estamos caminhando para a mudança. Estamos, né? Alguém mais? Então, obrigada. Então vamos, né, queridos, passar agora para o momento das vibrações. Agradecendo muito essa tarde que nós estamos, vibrando imensamente pelo nosso planeta. Que nós possamos nos aquietar para poder observar as belezas, as dádivas que o Criador nos coloca à disposição. Uma delas é a própria Terra, que nos acolhe como uma mãe. No seu seio, estamos evoluindo, compreendendo, mudando esses nossos valores, caminhando para o equilíbrio, como tão bem foi colocado na palestra da tarde. Vibrar também, nesse momento, por todos aqueles que ainda não estão em equilíbrio nesse nosso planeta. Aqueles que se encontram atrás das grades, presos por algum delito cometido, outros soltos pela vida em grades virtuais, presos de vícios. Vamos vibrando também para os doentes do nosso planeta, doentes do corpo e da alma, visitando os hospitais, levando essa energia de saúde, auxiliando a corrente médica do plano espiritual, com essa energia que é a matéria de tratamento. Vibrando também por todos os lares do planeta, que eles possam permanecer em equilíbrio, sendo o lar essa célula da sociedade, onde tudo começa, os conceitos são formados. E vibrando também pelas casas de oração, onde se prega, em nome de Jesus, o bem. Não importa a designação que se dê. E vamos também, nesse momento, vibrando pelos nossos lares. Cada um de nós adentrando o nosso lar pela porta da frente, acompanhado de Jesus. Que esse nosso lar possa se iluminar, todos aqueles que estiverem ali presentes, se beneficiando dessa energia positiva, tranquila, curadora, essa energia de equilíbrio da qual tanto necessitamos. E assim só nos resta agradecer. Cada um de nós já recebeu, está recebendo e vamos continuar recebendo através do passe espiritual. Então vamos agradecendo por tudo que tivemos nessa tarde abençoada, que esse bem-estar, essa tranquilidade possa se estender por toda essa semana, que nós possamos regressar aos nossos lares com muita segurança e essa paz que sentimos permanecer nos nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. E assim nós vamos desejando uma ótima semana para todos, né? E pedindo que aguarde um instantinho que nós já vamos atender na sala de passes.